Olá, dando prosseguimento ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 47, dando continuidade agora à chegada dos irmãos de José com seu pai ao Egito, e nós vamos ver agora como eles são recebidos pelo faraó lá na terra do Egito. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada por mais essa oportunidade de meditar na sua palavra e de levar a sua palavra ao conhecimento de quem queira ver e ouvir esse vídeo. Que Deus possa me abençoar com a tua palavra, com o entendimento da tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver agora o capítulo 47, diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? E eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então aqui nós vamos ver que os irmãos de José chegam, tanto José quanto os pais, o pai de José e seus irmãos chegam agora na terra do Egito, e José chama 5 de seus irmãos e os apresenta a Faraó. E Faraó pergunta qual é a profissão deles, o que eles fazem, e eles respondem que eles são pastores de gado, né? Até que no capítulo anterior nós vimos que José dá uma orientação, uma instrução a eles, que eles não falem que eles são pastores de rebanho, porque pastor de rebanho é abominação para os egípcios, mas eles mesmo assim, diante do faraó, eles dizem que são pastores de rebanho e pedem ao faraó que eles possam habitar em uma terra que possa haver pasto para eles alimentarem o gado. E o faraó chama José e diz a José que escolha a melhor parte da terra do Egito para que eles possam habitar. E eles realmente vão habitar na terra de Gósen. E a partir do versículo 7, traz José agora a Jacó, seu pai, e o apresenta a Faraó. Então diz assim: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então aqui nós vemos que o encontro, né, de Jacó com o faraó, que é marcado por vários pontos interessantes. Primeiramente, é importante notar a reverência e o respeito que Jacó demonstra ao faraó, que era o governante supremo do Egito naquela época. E quando o faraó chega diante dele, primeiro ele abençoa ao faraó, né, na entrada, e abençoa na saída. E quando ele se apresenta ao faraó, Jacó faz de forma humilde e respeitosa, né, reconhecendo a grandeza daquele homem, daquele monarca, daquele rei, reconhecendo a grandeza daquele líder egípcio, né? Isso nos mostra, né, a etiqueta e os modos de cortesia que eram importantes na sociedade daquela época. Além disso, Jacó, ao ser questionado, ele é perguntado pelo faraó quantos anos Jacó tinha. O faraó pergunta a ele, perguntou o faraó a Jacó, quantos são os dias
dos anos da tua vida. E Jacó, ele não se limita a informar sua idade de forma direta, mas ele destaca a dificuldade e a brevidade da vida que ele experimentou. Ele está dizendo ao faraó que a vida dele foi os anos de suas peregrinações foram poucos e maus, foram os dias dos anos da vida dele. Ou seja, ele está comparando também com a longevidade dos seus antepassados, porque ele diz: não chegaram aos dias dos anos de vida dos meus pais. E ele fala sobre a longevidade dos seus antepassados, Abraão e Isaac. E essa resposta não é apenas essa resposta não apenas fornece informações sobre a idade de Jacó, mas também transmite uma mensagem sobre a passagem do tempo e a experiência de vida acumulada ao longo dos anos. E outro aspecto notável também é a bênção que Jacó concede a Faraó. Jacó abençoa o Faraó na entrada, quando ele entra, e na saída também. No versículo 16 diz: e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. E quando Jacó chega também, diz aqui no versículo 7, trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então a gente vê aqui que Jacó, ele reconhece a posição de liderança do Faraó, e em seu gesto de gratidão, ele abençoa aquele homem, porque ele sabe que esse homem, Faraó, ele está acolhendo os familiares de José, e vai estar dando terra para eles morarem, terra com alimentos. Ou seja, Jacó, quando ele abençoa, é um gesto de gratidão. E também Jacó quer demonstrar sua natureza espiritual e sua disposição em reconhecer que a mão de Deus estava em todas as circunstâncias. A bênção de Jacó ao faraó é uma expressão de sua fé e também um reconhecimento de que todas as coisas vinham da parte de Deus, para que aquele homem, aquele faraó soubesse que era Deus, que era o grande, o supremo Deus da vida de Jacó, era Deus. Ou seja, que Jacó, ele temia a um Deus superior a Faraó. Além disso, o encontro entre Jacó e o Faraó serve para estabelecer um relacionamento positivo entre a família de Israel e o Egito, né? Porque o Faraó, ao conceder a terra de Gósen a Jacó e sua família, ele demonstra sua generosidade e disposição em acolher os descendentes de Jacó em sua terra. E isso iria criar uma base sólida para a estadia de Israel no Egito. Ou seja, o povo de Jacó, os seus descendentes, iriam estabelecer-se no Egito e teriam também condições de se multiplicar, de prosperar, né? Porque eles agora iriam habitar numa terra fértil, que era a terra de Gósen, dada pelo faraó. Então, Jacó aqui estava sendo grato ao faraó por ele acolher a toda a família de José. Aí, a partir do versículo 13, diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito, o povo de Canaã, por causa da fome. Aqui nós vamos ver a fome e o sistema de distribuição, de redistribuição. Como foi que José, sendo governador do Egito, ele soube administrar aqueles anos de seca que ainda eles iriam passar, mas José teve sabedoria para ter uma redistribuição daqueles alimentos e, em compensação, ele garantiu sucesso na sua administração juntamente com o faraó. Porque diz assim, no versículo 14 diz: então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa do Egito. E na terra de Canaã foram todos os egípcios a José e disseram:
Dá-nos pão, porque o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Então o povo vinha para José dizendo que estavam com fome, mas só que o dinheiro tinha acabado. E o que é que José faz? Manda trocar o alimento por outra coisa, por gado, pelas propriedades, e assim sucede. No versículo 18 diz: vindo aquele ano, foram a meu senhor, que se acabou totalmente, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra, e a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles e a terra passou a ser do Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não o comprou, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para as sementes do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então aqui nós vemos que a fome se espalhou na terra do Egito e José agora, um grande homem de autoridade, vai tomar medidas para mitigar o impacto dessa crise, dessa fome. E aqui nós vamos ver a sabedoria de José, porque aqui ele foi sábio como administrador. Mas aqui também revela dados importantes sobre lições importantes, como lidar com tempos difíceis e como Deus pode usar indivíduos para abençoar outros. Deus usou a vida de José para que ele pudesse abençoar não só um grupo de pessoas, mas uma nação inteira foi abençoada por causa de um homem usado por Deus, que foi José. José ele soube administrar a fome que assolava a terra do Egito, né? Porque a fome que assolava a terra do Egito foi um acontecimento significativo. E as escrituras, a Bíblia mostra como as circunstâncias podem mudar rapidamente a vida das pessoas. A fome, ela não faz distinção entre ricos e pobres. Ela chegou e atingiu a todos. No entanto, ali, naquele contexto, José, como governador do Egito, ele entra em ação para gerenciar aquela crise. José estabeleceu um sistema de redistribuição de alimentos que se baseava na coleta e no armazenamento de grãos durante os anos de abundância. José, ele coletou durante 7 anos grãos em abundância, de modo que as reservas foram suficientes para sustentar a população durante todos os anos seguintes de fome, porque foram 7 anos de fome. Aqui, no momento que o seu pai e seus irmãos chegam na terra do Egito, já estava com 2 anos de fome, ainda tinham 5 anos de fome, e aqui José soube administrar toda aquela situação, né? Aqui essa estratégia de José
demonstra a habilidade administrativa e a visão a longo prazo de José. Ele não apenas lidou com a situação imediata da fome, mas também planejou para um futuro. O futuro do Egito agradeceu a José. Ele garantiu que o Egito estivesse preparado para enfrentar tempos difíceis, porque ele comprou todas as terras para o governo egípcio. Então, o sistema de redistribuição de alimentos liderados por José foi uma demonstração de compaixão e justiça. Ele não apenas salvou a vida dos egípcios, mas também ofereceu também ajuda aos estrangeiros que vieram ao Egito em busca de alimento. Isso incluiu a própria família dele, né, que vieram da terra de Canaã para comprar mantimentos e assim ficaram, né? Além disso, também acredito eu que não só a família de José vieram da terra de Canaã. Aliás, aqui na própria Bíblia diz que toda a terra de Canaã vieram ao Egito para comprar mantimentos. E aqui a benevolência de José para com sua própria família foi uma benevolência que a gente viu que foi o coração de José, né? Porque aqui ele estabeleceu sua família na melhor terra, na terra que era próspera, e também ele os abasteceu, né, de alimentos para que eles pudessem ainda atravessar todos aqueles anos que iriam pela frente, né? E uma lição importante aqui que nós podemos tirar também aqui nesse trecho, que nós vemos aqui a redistribuição de alimentos, como foi que José fazia para que desse grãos às pessoas. Primeiro as pessoas traziam dinheiro, quando faltava dinheiro, as pessoas depois traziam o gado, trocavam o gado pelos os mantimentos. Quando faltou gado, aí só tinham a terra para dar em troca dos alimentos, e foi assim que José fez. José recebeu a terra daquelas pessoas em troca dos grãos, mas aí ele ele lança um plano para que aquelas pessoas que cederam suas terras para o governo do Egito em troca de alimentos, eles poderiam continuar na terra, semeando na terra, porque eles iriam receber grãos do governo e continuariam semeando, só que 1/5 era para o faraó e o restante era para mantimento deles naquela terra, sendo que a terra não mais pertenciam a eles, mas sim ao faraó, ou seja, ao faraó do Egito. Então, José conseguiu, com isso, fazer com que toda a terra do Egito fosse comprada. E aqui nós vemos que José ele teve uma visão de futuro, né? Porque isso geraria rendimentos, ou seja, isso geraria tranquilidade para o governo egípcio. Porque a fome e a abundância, né, são eventos naturais, mas Deus usa essas circunstâncias para cumprir seus propósitos. José reconhece que Deus o enviou adiante dos irmãos e da sua família para preservar vidas e reconhecer a mão divina em sua jornada. Isso nos lembra que em meio às dificuldades nós podemos confiar que Deus está trabalhando na nossa vida. E vamos continuar aqui a partir do versículo 27, diz assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então aqui nós vemos que é o momento, né, nessa última parte do capítulo
47, é o momento em que Jacó, já idoso, né, faz um juramento a seu filho José em relação ao seu destino após sua morte. Jacó, ele não queria ficar enterrado na terra do Egito, ele queria que seus restos mortais fossem levados de volta para a terra de Canaã. E essa passagem revela uma profunda reflexão sobre a importância das promessas sobre a sua vida. Jacó estava lembrando-se da promessa de Deus sobre a vida dele e também sobre o valor da tradição familiar. Ele queria ser sepultado na terra que foi a terra da promessa de Deus a ele. Então, o juramento de Jacó a José é um testemunho da conexão especial entre pai e filho. Jacó é ciente de que seu pai, de que sua jornada, né? Jacó, ciente de que o seu tempo na terra estava chegando ao fim, porque ali ele estava idoso, com 147 anos, ele já sabia que estava próximo da sua morte, mas ele pede que José não enterre ele na terra do Egito, mas sim em sua terra natal, Canaã, na sepultura dos seus antepassados, porque esse desejo de Jacó de ser enterrado em Canaã é significativo, porque não apenas expressa seu amor pela terra que Deus prometeu a seus antepassados, Abraão, Isaque, mas também a ele, né? Mas também por causa de sua fé na realização da promessa que Deus tinha dito a ele, né? Jacó compreende que a promessa de Deus sobre a terra é uma herança sagrada e que ele desejava compartilhar com seus antepassados e seus descendentes. Então Jacó está dizendo aqui que ele quer que seus restos mortais possam ser enterrados junto com seus antepassados. Ele compreende que a promessa de Deus sobre a terra é uma herança, e sua fé em Deus e nas promessas de Deus é evidente ao solicitar fazer esse juramento a José. Ou seja, ele pede que José jure que ele, José, leve os seus restos mortais para serem enterrados na terra de Canaã. Além disso, o juramento de Jacó enfatiza a importância da tradição e da continuidade da fé na família. Ele deseja ser enterrado junto aos seus antigos, ao seu pai, ao seu avô, à sua mãe, o que simboliza a unidade da família, a continuidade da fé ao longo das gerações. Essa passagem nos lembra da importância de honrar nossos antepassados, né? E manter vivas as tradições familiares que são significativas na nossa fé e na identidade, né, de uma família. A relação entre Jacó e José também é notável. José é o filho amado de Jacó, aquele que foi dado como morto e depois foi reencontrado. O juramento de Jacó a José é um gesto de amor e profunda confiança. Ele confia a José a tarefa de cumprir seu último desejo, o que é uma demonstração do lugar especial que José ocupa em seu coração. Ele sabia que ele fazendo esse pedido a José iria cumprir o que ele queria, né? Então essa passagem aqui aponta para a importância do respeito pelos desejos, né, e pelas últimas vontades dos nossos entes queridos. Jacó fez questão de que seu desejo fosse cumprido após sua morte. Por fim, esse juramento de Jacó a José nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus em todas as fases da vida, incluindo a fase final. Aqui Jacó estava no seu momento final, ele estava à beira da morte. Jacó não perde sua fé nas promessas de Deus em sua soberania sobre a vida e a morte. Aqui Jacó mesmo no leito de morte, mas ele sabia que a promessa de Deus ia ser cumprida. Então, o que é que nós vimos aqui nesse capítulo 47? Nós vimos que José, como governador do Egito, ele enfrentou a fome que se espalhou por toda a terra. Mas aqui nós vimos que José foi um homem sábio. Deus providenciou para que ele fosse
esse homem, né, que foi levantado lá no Egito para suprir as necessidades básicas das pessoas em situação de escassez, não só no Egito, mas em toda a circunvizinhança, incluindo a sua família, né, porque ele manda buscar seu pai e todos os seus irmãos. Na verdade, são 70 pessoas que vêm da terra de Canaã habitar no Egito, para que eles não pudessem passar fome. E também José demonstrou grande sabedoria ao estabelecer um sistema de redistribuição de alimentos. Aqui nesse capítulo 47 nós vamos ver a administração de José durante todos os períodos de fome. José fez uma redistribuição de alimentos durante os anos de abundância para enfrentar a fome que estava vindo, né? E aqui nós vemos que Deus lhes concedeu sabedoria, discernimento, tomada de decisões certas. E é isso também que nós podemos fazer, né? Pedir a Deus para que nós tenhamos também tomadas de decisões certas na nossa vida, com relação até mesmo à administração na nossa casa, nas nossas finanças. Assim como José foi um bom administrador, para que nada nos falte. Então nós temos que seguir, assim como José, saber ser um bom administrador nas nossas finanças, para que nós não podemos nem gastar mais, nem economizar. Ou seja, nós temos que fazer uma redistribuição nas nossas finanças para que não nos falte em nenhum momento. Assim como ele soube redistribuir e fazer tudo certinho, para que durante os 7 anos de fome não houvesse escassez naquela terra. E nós vimos também que a história de Jacó e sua família no Egito nos lembra da importância da fé e da confiança em Deus. Nós vimos aqui que Jacó, no momento final de sua vida, ele pede a José para cumprir um voto de levar seus restos mortais para serem enterrados na terra de Canaã. E nós vimos aqui que José cumpre essa promessa a seu pai. Por quê? Porque Jacó sabia que aquele pedido no leito de morte iria ser atendido por José, que era o seu filho preferido, seu filho de confiança. Então nós vemos aqui que o capítulo 47 nos ensinou sobre a confiança em Deus. Nós temos que ter confiança em Deus para atravessarmos todos os momentos na nossa vida, até o dia no nosso tempo final aqui na terra. Nós temos que confiar em Deus todos os momentos, né? Desde o dia que nós nascemos de novo no reino espiritual, até o dia da nossa partida para o encontro com o Senhor Jesus. Amém?